meninas, hoje nós vamos falar de um tema muito importante dentro da programação, que são as funções, né? As nossas programações, elas podem ser divididas em blocos, onde cada bloco ele é capaz de executar algum comando. Até hoje, a gente trabalha com um programa em um único bloco, né? Que a gente fala que é o programa principal. A gente cria um único código onde toda a sequência de programação está dentro daquele código, né? É isso que a gente faz. A gente cria uma única estrutura de programação, onde ali dentro estão todos os passos necessários para que o meu problema seja solucionado. Essa é a ideia que a gente trabalha até agora. Hoje, nós vamos aprender uma estrutura que ela é muito importante dentro de programação, que são as famosas funções, tá? Elas entram dentro da programação como outros programas, como programas secundários. Vocês vão ver que elas continuam sendo, que elas são muito importantes, que a maneira de pensar em termos de programação continua o mesmo, ela só adapta algumas ferramentas para a gente, assim, muda uma maneira de estruturar o programa, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então, vamos lá, vamos começar. O que é uma função, né? Quando eu falo de função, eu falo, ó, eu até coloquei aqui no slide para vocês, uma sequência de comandos que executa alguma tarefa. Aí vocês vão falar assim para mim, professora, até agora, desde a nossa primeira aula de prog, você disse que toda vez que eu tenho uma sequência de comandos que executa uma tarefa, é um programa. É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. A função, ele é um mini programa que vai estar dentro do nosso programa total. É como se a gente tivesse um programinha dentro do nosso programa. Agora a gente consegue separar o nosso programa em programas, certo? Em partes. Então vamos lá. Bom, mas por isso vocês vão perguntar assim para mim, mas professora, qual é a finalidade de usar esses pedaços de programa dentro do meu programa? Para que eu faço uma função? Qual é a ideia de se criar uma função? Meninos e meninas, a ideia é simplificar a programação, tá? A ideia de usar uma função é simplificar tudo que a gente está trabalhando, todas as funções que nós estamos realizando, né? Então vamos lá. Como que ela vai funcionar? Como que ela se comporta? O que ela é? Ela tem um nome clássico de rotina. Toda vez que eu falo de função, eu falo de rotina. Mas vocês vão perguntar assim para mim, rotina? Por que uma rotina? É uma maneira lúdica de vocês conseguirem vincular ao que ela serve. Pensem comigo assim, o comando print, certo? Vocês usam o comando print para quê? Vamos lá. Para que a gente usa o comando print? Imprimir na tela? Ótimo, isso mesmo. A gente usa o comando print para imprimir algo na tela. E se eu falo para vocês agora, tá pelado, vai tomar banho. Se eu falo para vocês agora que o print é uma função, vocês vão falar assim para mim, por que ele é uma função? Ele é uma função que vem pronta com a linguagem. Ela tem como finalidade imprimir algo na tela. Ao invés de todas as vezes que eu quero imprimir algo na tela, eu ter que escrever uma sequência de passos necessários para fazer com que algo seja impresso na tela, eu simplesmente chamo a função print, que é uma função pronta da linguagem, que vai fazer o que para mim? Pegar o texto que eu escrevi ali dentro e imprimir na tela. Então, qual é a ideia? Por que eu falei de rotina? Porque ela pega algo que eu uso muito e simplifica. Ao invés de eu ter que criar várias sequências de passos para trabalhar, eu consigo chamar um comando que resume tudo aquilo. Então, ela traz esse nome de rotina porque é tudo que é usado de maneira rotineira, tudo que eu executo várias vezes no meu programa. Por isso que ela tem o intuito de simplificar. Ao invés de eu ficar escrevendo por várias vezes o mesmo comando, eu simplesmente crio uma função que ela resume tudo aquilo. E toda vez que ela é invocada, ela vai executar uma tarefa. Certo? Vocês, meninos e meninas, conhecem diversas funções. Até agora, desde que a gente começou a trabalhar, vocês aprenderam um monte de função. Print, input, int, float, len. Quando a gente trabalhava com biblioteca, que vocês trazem alguma função pronta da biblioteca, tudo isso é uma função, gente. Tudo isso é uma função que já está pronta.
Alguém fez os códigos, né, deixou ali baseado e armazenado dentro de uma biblioteca ou dentro do programa principal, né, dentro das funções principais, e aí toda vez que vocês invocam um comando, ele traz tudo que aquela função executa. Hoje, na verdade, nós vamos aprender a fazer isso. Hoje nós vamos aprender a criar funções. Qual a maneira que eu tenho de simplificar o meu programa? Pegar algo que eu uso muito, certo? E transformar numa maneira muito mais simples de trabalhar. Então, vamos lá. Antes de eu continuar, deu para entender a ideia? Ou foi muito blá, blá, blá e nada? Beleza, sim, ótimo. Então, a ideia principal que eu quero que vocês guardem, ela é uma rotina e ela vem para simplificar a nossa vida. Tudo que é rotineiro pode ser transformado em função, certo? Se eu quero fazer um programa que vai somar números, eu crio uma função que ela é responsável pela soma. Toda vez que eu chamo soma, ela soma os números que eu forneço. Ela vai simplificar a minha vida. Tudo bem, gente? Então, bora lá. Ó, por que a gente pode declarar funções, né? Foi o que eu disse para vocês. É uma tarefa quando, né? Na verdade, aqui é quando eu devo declarar uma função. Quando eu tenho uma tarefa muito complexa. O que ele quer dizer aqui com uma tarefa muito complexa? Às vezes, gente, a gente tem um programa muito grande, onde dentro dele eu vou usar diversas vezes o mesmo cálculo. Tá? Um programa gigante lá, onde por diversas vezes eu vou calcular uma equação diferencial, por exemplo. Ao invés de toda vez que eu for fazer o cálculo daquela equação diferencial, eu posso criar uma função responsável pelo cálculo da equação diferencial. E aí, toda vez que eu for usar ela no meu programa, o que, que eu faço? Chamo aquela função. E aí ela calcula para mim. Eu não preciso ficar por diversas vezes repetindo a mesma coisa. Lembra que eu disse para vocês que a intenção da programação é sempre facilitar a nossa vida, né? Repetir comandos não está dentro da intenção da programação. Tá? Então, ele fala de a tarefa complexa simplesmente porque a gente pode dividir em partes, né? E aí eu chamo sempre. Aí ele está falando que a subtarefa é uma forte candidata, foi isso que eu acabei de dar de exemplo para vocês. Quando eu tenho vários comandos que se repetem no programa, né? Quando eu quero, por diversas vezes, usar um print que exibe algo na tela. Eu posso fazer uma função que vai estar resumida naquele print. Ao invés de eu ficar escrevendo ele todas as vezes, eu chamo ele e ele traz. Outra coisa que é muito importante, esse último aqui, ó, deseja disponibilizar a solução para outros programadores na forma de biblioteca. Hoje, meninos e meninas, o que nós vamos aprender é algo muito importante, por isso. As funções, elas são as responsáveis pela criação das nossas bibliotecas. Alguém, né, ou um conjunto de pessoas parou e criou diversas ferramentas, que são diversas funções, colocaram todas elas dentro de uma biblioteca. E é isso que acontece quando vocês chamam uma biblioteca. Ele traz todo esse pacote de dado, que foi criado por alguém, tá? É por isso que vocês invocam a biblioteca, na verdade. Não fazia parte da linguagem principal, dos comandos principais, e alguém, né, um conjunto de pessoas, na verdade, criou diversas funções para facilitar a nossa vida em termos de programação. Bom, o que eu tenho que me preocupar com Python e com funções? São três coisas muito importantes quando a gente fala de função: nome da função, os parâmetros e os valores de retorno. Então vamos lá. Vocês viram que eu escrevi assim para vocês, ó. O nome da função, ela sempre tem que existir. Toda vez que eu crio uma função, gente, eu tenho que dar um nome para ela. É a mesma coisa que eu faço quando eu crio uma variável. Vocês lembram disso? Criei uma variável, o que eu faço? Dou um nome para minha variável. Aqui eu faço exatamente a mesma coisa. Criei uma função, eu tenho que dar um nome para ela. Necessariamente, ela tem que ser nomeada. Depois eu vou falar para vocês a respeito das regrinhas, porque ela também tem regrinhas de nomeação, tá? Mas vamos continuar. Que mais? Parâmetros ou argumentos? Meninos e meninas, a nossa função, quando a gente fala de parâmetro, eu estou falando sobre uma entrada externa. Eu disse para vocês que quando a gente cria funções no nosso programa, a gente divide os nossos programas em bloco, né? Que é o bloco do programa principal, né? Que é a função principal, e o bloco das funções secundárias, que são as funções criadas na nossa rotina, no nosso programa. E é o que acontece? Às vezes, para minha função,
que eu estou criando funcionar, eu preciso chamar um valor lá do programa principal. Nós vamos fazer um exemplo aqui daqui a pouco. Eu quero calcular, fazer uma função que calcule a área de uma superfície retangular, por exemplo. Para eu calcular a área de uma superfície retangular, eu preciso de largura e de comprimento, vocês concordam? São os dois dados importantes, são dois dados que vêm do teclado. Então, o que, que ele faz? Ele pede lá no programa principal esses dados e aí usa ele lá na função. Quando ele chama dados, quando a função chama esses dados são chamados de parâmetros ou de argumentos. Eu coloquei aqui para vocês, eu não sei se vocês separaram, que está escrito opcional. O que, que ele quer dizer com opcional? As funções, elas podem existir sem parâmetros, tá? Às vezes eu não preciso chamar nada lá do programa principal. Às vezes eu não preciso ter uma entrada externa para o meu programa. Então, às vezes eu posso simplesmente criar uma função sem parâmetro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando vocês estão usando a biblioteca, que vocês chamam uma função e vocês deixam o parênteses vazio? Lembram disso? Quando vocês chamam uma função de uma biblioteca e o parênteses está vazio, vocês lembram disso? Gente. Obrigada. Quando a gente faz isso, significa que ela está sem parâmetro, que ela está sem argumento. Vocês já me ouviram falar isso algumas vezes para vocês? Ó, essa função ela não tem argumento, por isso que está vazio, né? É porque é algo opcional. Algumas funções precisam de um argumento, precisam de um dado de entrada, outras não, certo? E meninos e meninas, que são os valores de retorno. Algumas funções fazem um cálculo e retornam um valor para o programa principal, outras não, tá? Vocês vão perceber que trabalhar com funções é algo bem completo, assim, na verdade, né? Existem muitas coisas, muitas ferramentas. Eu até vou dividir a nossa aula em duas partes. Hoje eu vou fazer uma parte da aula com vocês, uma introdução, alguns exercícios, vou falar um pouco sobre funções. Semana que vem eu vou falar mais sobre funções, tá, gente? Porque é um tema bem completo, tem bastante coisa para a gente trabalhar, ele vai em muita coisa, então por isso eu vou separar em duas partes, certo? Bom, então, como eu disse para vocês, aqui é só um resuminho, tá? Falando o que é cada um deles. Agora, como que a gente faz para trabalhar com função? Agora nós vamos pensar nas nossas implementações. Só vou mostrar aqui um esqueminha para vocês poderem se basear. Olhem aqui na tela todos vocês. Vocês estão vendo que eu escrevi assim para vocês, ó. Def. Vocês estão vendo isso, ó? Def. O que que def significa, gente? Toda vez que eu olho no meu programa e vejo a sigla def escrita, eu sei que ali existe uma função. Essa é a maneira que a linguagem Python tem de enxergar uma função. Uma função é definida pela sigla def, D-E-F, certo? Essa é a maneira que nós temos de definir uma função aqui, ó, def, tudo bem? Logo depois, eu coloco o quê? O nome da função, certo? Qual é o nome que a minha função vai receber? É muito interessante, pessoal, que vocês sempre coloquem um nome na função de vocês que lembre algo que vocês estão fazendo. Vou somar valores? Chama a função de soma. Ela vai mostrar uma linha na tela, chama mostra linha. Vai calcular a área, chama ela de área, certo? Sempre dê um nome para a função que lembra aquilo que eu vou fazer. Na frente do nome da função vem parênteses. E aqui dentro vem os parâmetros. Se existirem os parâmetros, né, que são os dados de entrada lá do programa geral, né, ele vai estar aqui dentro do parênteses, na frente do nome da função. Se não existir, esse parênteses está vazio. Logo depois, nós colocamos dois pontos. E dentro, ó, ela tem a mesma estrutura que o for, a mesma estrutura que o if. Tá vendo? Tem que dar aqui os 4 espaços, né? Que é um tab. Ela tem um espaço aqui na frente. E aí eu coloco os comandos que ela vai executar quando essa função for chamada. Tudo bem? Então vamos lá. Eu falei bastante coisa, expliquei a teoria para vocês, falei um monte de blá blá blá, né? Agora eu quero mostrar para vocês, então, como que funciona isso em termos de implementação, tá? Ó, aqui eu coloquei algumas regrinhas que depois eu vou pedir para vocês lerem, quem não lembra, tá? Essas regrinhas aqui são aquelas regras que a gente usa para dar nome na variável, vocês lembram?
Para eu dar um nome para minha função, eu também tenho que me atentar a isso aqui, meninos e meninas. Eu não posso usar nome de palavra reservada, tipo, eu não posso chamar minha função de print, nem de input, nem de nem de for, nem de float, de nada disso, tá? Ela não pode começar com número, certo? Evitem caracteres especiais, tudo bem? Parâmetros, lembrem de especificar os parâmetros, tá? A tabulação, vocês não podem esquecer, tudo bem? Tudo isso é muito importante, tá certo, gente? Então, eu coloquei essas regrinhas aqui, ó. Quando vocês forem fazer os programas, se atentem sempre a elas, deem sempre uma olhada nela. Eu coloquei isso aqui para vocês lá no.